Neste módulo, então, número 6, né, o módulo 6, nós vamos estudar sobre o solo, a formação dos solos, os tipos de solo e também a relação com a agricultura, o solo e a agricultura. O solo é a parte mais superficial da crosta terrestre, né, e está intimamente ligada à manutenção da vida. Então, é no solo que se fixam as raízes das plantas, é dele que elas obtêm a água, os sais minerais que necessitam para sobreviver. Então, o solo é um recurso, né? As sociedades dependem do solo para produzir alimento, construir sistema de moradia e infraestrutura, como ruas, né? Sistema de energia, e tanto na cidade quanto nas áreas rurais. Então, o solo é um recurso importante para a vida. As rochas da crosta terrestre, ao interagirem com a atmosfera, né, o ar, com a hidrosfera, a água e com os seres vivos, sofrem desgastes e transformações ao longo do tempo. Então, esse processo, né, de transformação e desgaste das rochas é chamado de intemperismo. Então, com a ação do intemperismo, a camada superficial da rocha-mãe torna-se um material, né, que vai desintegrar com facilidade. O intemperismo pode ser de 3 tipos: físico, químico e biológico. Então, o intemperismo físico é quando essa desintegração das rochas ocorre por variação de temperatura, crescimento de raízes, ação de gelo, etc. Mas não altera a composição da rocha, né? O intemperismo químico são ações que modificam a estrutura dos minerais que compõem a rocha e altera a composição da rocha. Ocorre em decorrência da ação da água, da chuva, da atividade de organismos decompositores e da liberação de substâncias ácidas por raízes e caules de planta, né, e seres vivos. O agente biológico, né, ocorre quando os seres vivos contribuem para esse desgaste das rochas. Então, são considerados agentes biológicos de intemperismo as bactérias, os fungos e os animais, que podem causar essa degradação das rochas. O solo começa a se formar da rocha exposta na superfície. Então, com a ação do intemperismo sobre a rocha, novas camadas de solo surgem. As camadas que já existem, elas tornam-se mais espessas, ou seja, mais grossas. E a rocha inicial, a rocha-mãe, ela fica mais profunda. Essas camadas, elas são chamadas de horizontes, né? E juntas elas formam como se fosse o perfil do solo. Então, aí no horizonte A, o resultado da mistura orgânica, né, da matéria orgânica e minerais provenientes do processo de temperismo, onde se desenvolve a maior parte das raízes das plantas. O horizonte B ocorre em solos mais maduros e é composto basicamente de minerais. E o horizonte C é uma zona de transição entre a rocha-mãe e o solo, né? E depois desse horizonte já vem a rocha-mãe. O solo, ele é composto basicamente de água, ar, restos de organismos que sofrem decomposição e partículas minerais que se originam da alteração das rochas. Então, esses componentes encontram-se misturados uns aos outros e podem ser classificados em componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Os componentes orgânicos são todos os organismos que vivem no solo, planta, animais e os seres decompositores, fungos e bactérias. Então, à medida que esses seres, né, decompositores fazem o processo de decomposição, resulta nessas partículas, né, de matéria orgânica que compõem essa parte fértil do solo. Os componentes inorgânicos são constituídos pelos minerais resultantes do desgaste da rocha matriz.
e também os sais minerais produzidos no processo de decomposição dos seres vivos, e além também do ar e da água provenientes do meio ambiente. Então, vimos que o solo apresenta tanto componentes orgânicos como inorgânicos, e é composto de diferentes partículas misturadas. Então, dependendo da mistura, da espessura, da cor, da textura e da permeabilidade do solo, variam. A textura do solo é determinada pelo tamanho dos grãos e pela porosidade. Os grãos são as partículas que se originam da transformação sofrida pela rocha matriz. E a porosidade é determinada pelo espaço entre os grãos preenchido por água, ar e seres vivos. Então, o solo pode ser classificado de acordo com o tipo e o tamanho dos grãos da sua composição. A areia tem grãos visíveis a olho nu, que apresenta textura áspera, quando estão agrupados e úmidos. O silt tem grãos menores que os da areia, e a textura é semelhante como se fosse farinha de trigo. A argila tem grãos ainda menores que o silt, que dá essa textura pegajosa, né, quando está úmida. Então, esses tipos de solo vão dividir, né, vão ser de alguns tipos de acordo com esses componentes. Solo arenoso e solo argiloso, aí, como está no slide. Né, o solo arenoso, ele vai ter 70% de areia, né, tem pouca quantidade de matéria orgânica, apresenta muito espaço entre os grãos, o que torna esse solo muito permeável. Então, o solo arenoso, ele é muito permeável. E tem poucos nutrientes também, a característica do solo arenoso. E o solo argiloso é rico em diferentes tipos de partícula mineral, tem cerca de 35% de argila em sua composição. Apresenta pouco espaço entre as partículas, que dificulta a passagem da água, né, e facilita a retenção de sais minerais e nutrientes, que contribuem para a fertilidade do solo. E o solo argiloso, ele é pouco permeável. O solo umífero, ou também chamado de solo orgânico, né, o que predomina é o humus, que representa grande quantidade de matéria orgânica. Então, a porosidade contribui para a retenção da água e do ar no solo. E a decomposição do humus produz os sais minerais necessários ao desenvolvimento das plantas. Então, esse solo é considerado o solo mais adequado para o plantio agrícola. E esse solo tem a característica também de ter a coloração escura, porque tem alto teor de humus e grande quantidade de matéria orgânica. Um dos principais usos do solo pelos seres humanos é para a agricultura, ou seja, o cultivo de plantas. O solo adequado ao cultivo deve permitir uma boa retenção de água, circulação do ar, além de ser rico em sais minerais para o solo. Então, antes das sementes serem plantadas, é preciso preparar o solo para garantir, né, melhores condições para o desenvolvimento e crescimento dessas plantas cultivadas. Então, assim, vai depender das características, vão ser utilizadas algumas técnicas de preparo do solo para a agricultura.